Nós iremos fazer um estudo aqui dessa função e a gente vai provar o porquê ela não contradiz o teorema de Rowley. Nos outros vídeos a gente demonstrou, a gente não demonstrou na verdade o teorema de Rowley, se eu não me engano, mas eu deixei a demonstração lá para quem quisesse ler. Mas a gente demonstrou o teorema do valor médio, o teorema de Rowley a gente utilizou, o teorema do valor intermediário a gente acabou fazendo uma utilização ali também para observar algumas coisas. E dessa vez aqui a gente entrou na seção 4.2 dos exercícios desse capítulo de aplicação da derivação do livro do Sturt e a gente vai começar com esse exercício aqui. Então ele dá uma função f de x igual a 1 menos x a 2 terços, e para mostrar que a f de menos 1 é igual a f de 1, mas não existe número c em menos 1 e 1, tal que f' de c, a derivada de f no ponto c é zero, que não existe no caso. E por que isso não contradiz o teorema de Rowley? A gente vai dar uma estudada nessa função aqui para descobrir, tá? Primeira coisa que eu quero mostrar é falar sobre simetria de funções. Então a gente tem duas funções que a gente caracteriza: funções pares, então funções pares, e as funções que são ímpares, e o que elas têm de diferença entre essas duas aqui, como que ela vai nos ajudar nesse, ao menos no esboço desse gráfico, tá? A gente vai utilizar alguns artifícios aqui, limite, para descobrir um pouquinho como essa função se comporta, certo? Vamos lá, funções pares, o que são? Esses dois tipos aqui de nomenclatura para funções são para a gente descrever um comportamento de uma função quando ela tem uma certa simetria em relação aos eixos. Então vamos desenhar aqui uns eixos dessa função, tá? O eixo do plano cartesiano, desculpa. Então nós temos aqui duas funções, tá? Uma função x ao quadrado, bem conhecida, e ao cubo também, que é bem conhecida. E o que seria uma função par? Ela é caracterizada algebricamente como que o f de menos x tem que ser igual ao f de x, tá? Então ele não tem essa diferença. Então, por exemplo, o que isso quer dizer? Se a gente tem um ponto x aqui e um ponto menos x aqui, o valor dos dois... Então o valor dos dois aqui, ó, devem ser iguais, tá? E observe que é exatamente o que tem aqui acontecendo na função de parábola. Ficou um pouquinho ruim aqui o desenho, mas esse aqui, tá? Então todos os pontos aqui, ó, estão simétricos em relação ao eixo y aqui, né? A esse eixo vertical. Eles estão à mesma distância dele. E também, né, do eixo horizontal aqui, no caso, né? O mesmo valor e o mesmo valor aqui. É mesmo valor entre aspas, né? Como que a gente pode verificar isso aqui algebricamente? Bom, a gente já tem aqui, ó, é só trocar, né? Então observe que a f de menos x vai ser igual a menos x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado. Isso aqui é igual a f de x. Olha que interessante. E o que vai ser algebricamente a função cubo, essa simetria dessa função? Então se a gente tiver f de menos x, a gente vai ter menos f de x. Então, o que isso quer dizer? Se a gente tiver aqui um ponto x e um ponto menos x e um ponto x aqui, esses pontos aqui dessa função que está aqui, ó, tem valores trocados, né? Então está com uma simetria aqui em relação ao eixo x. Olha só. Que é exatamente o que acontece ali no comportamento de função de terceiro grau, né? Então esses valores aqui são sempre com o valor negativo deles, olha só. Então aqui no caso a gente teria uma f de x, que é igual a f de menos x. E aqui a gente teria menos f de x. E aqui a gente teria f de x. Tá? Como que a gente observa isso aqui? Mesma coisa, né? Troca. Olha só.
Então f de menos x, isso é igual a menos x ao cubo, que é igual a menos x ao cubo aqui, menos f de x. Como a gente tinha previsto, tá? Então nós temos essas duas caracterizações de funções. Dito isso, vamos resolver esse exercício aqui. Então na função que a gente tem aqui, ó, nós temos que escrever aqui em cima, tá? Eu já vou apagar. F de x ela é igual a 1 menos x 2 ao cubo. Isso aqui pode ser escrito como 1 menos raiz cúbica de x ao quadrado. E vamos observar o que acontece com os valores negativos dela. Então fica 1 menos raiz cúbica de menos x ao quadrado, que é igual a 1 menos raiz cúbica de x ao quadrado. Então olha só, isso aqui é igual a f de x. Então eles têm uma simetria aqui, ó, em relação ao eixo y, né? Ela vai ser igual em relação aqui ao eixo y, tá? Já sabemos isso é interessante. E vamos ver o que acontece com o x quando ela está indo para o infinito. Vai dar 1 menos raiz cúbica de x, deixa eu colocar só de f aqui, tá? De infinito ao quadrado. Infinito ao quadrado é infinito, raiz cúbica de infinito é infinito. 1 menos infinito, isso daqui é um número muito grande. Um número muito pequeno subtraído de um número muito grande dá um número muito grande, negativo, né? Então ele está pro positivo, ele está indo para os infinitos aqui, ó, negativo. E o que acontece quando o x tende para o infinito negativo, né? Tende para cá. A gente terá então 1 menos infinito ao quadrado. Aqui ficaria infinito. Então, aqui é infinito, raiz cúbica do infinito é infinito. 1 menos infinito também é menos infinito. Então, olha que tanto para o negativo quanto para o positivo, essa função está decrescendo, né? Ela está tendendo ao infinito. Certo? Vamos observar aqui um pouquinho mais essa função, como que ela está se comportando. Por exemplo, onde que ela corta o eixo y, né? Então, onde ela corta aqui o eixo y? Quando o x é 0, isso aqui vai dar 1 menos a raiz cúbica de 0, que é 1. Então, ela corta o eixo y no 1. O que mais nós podemos saber aqui? Sobre a função só, né? Vamos tentar esboçar ela de alguma forma aqui. Tentei esboçar alguma coisa aqui que pode ser próxima, não sei como que é essa função. Mas eu sei que ela está indo para o infinito aqui enquanto o negócio cai, né? Enquanto o negócio vai para o infinito, para o menos infinito, ela vai para o menos infinito. Quando vai para o infinito, ela vai para o menos infinito. Então eu sei que ela está decrescendo. Vamos descobrir aqui então. Vamos analisar aquele intervalo, ó. Lembra que ele pediu para analisar esse intervalo aqui, ó? Para mostrar que f de menos 1 é igual a f de 1. Vamos mostrar isso aqui então. O f de menos 1 então. O f de menos 1. Lembra daquela propriedade que a gente disse, ó? Propriedade que é essa função aqui, ela é par, né? Então o f de menos x é igual a f de x. Está mostrado aqui, ó. A gente tinha mostrado? Acho que a gente não mostrou, né? Ou mostrou aqui? Aqui, ó, tá mostrado aqui, ó. F de menos x é igual a x. Então, f de menos 1 é igual a 1, tá? Tem que ser. A gente demonstrou aqui. Então, tá mostrado. O que ele quer agora? Apesar de f de menos 1 ser igual a f de 1, não existe um c, tal que a derivada é zero. E vamos enunciar aqui o teorema de Rowley para a gente relembrar o que ele diz. Então aqui a gente enunciou esse teorema de Rowley para a gente investigar aqui um pouquinho mais. Vamos lá.
primeiro, vamos começar pelo segundo. Segundo condição do teorema de Rho ser verdadeiro. F tem que ser contínua no intervalo de A a B. Vamos lembrar que esse intervalo de A a B que ele quer, ó, é o intervalo de menos 1 a 1, tá? Vamos colocar aqui. Então nós estamos aqui, ó, no intervalo de menos 1 a 1. F é contínua nesse intervalo? Sim, né? Olha só. F de x, 1 menos raiz cúbica de x ao quadrado. A única implicação aqui para essa função não ser contínua é haver uma descontinuidade nesse número aqui, certo? Mas ele não há descontinuidade nem quando é negativo, porque o x está ao quadrado. Então, não existe descontinuidade aqui nesse caso. Então, f é contínuo. Em todo esse intervalo ele é contínuo. Em todo o reais aqui do domínio de f, f será contínuo, tá? Então, em menos 1 a 1 também é. Por causa dessa justificativa aqui, ó. Esse cara aqui é contínuo, tá? Que observa, se a gente colocar f de 0, a gente já observou que isso daqui dá 1, né? Ela é contínua. Não existe nenhuma implicação para não ser. Terceira condição aqui, né? O valor do extremo do intervalo tem que ser igual ao valor do início do intervalo tem que ser igual ao valor do extremo do intervalo. Como a gente já demonstrou, o f de menos x, nesse caso aqui, ó, é igual a f de x. Então, f de menos 1 é igual a f de 1. Sim, é verdade, olha só. Os valores aqui do início é igual ao valor do extremo. Então, é verdade, ó, foi satisfeito isso aqui, foi satisfeito isso aqui. E esse aqui, essas afirmações aqui implicam nisso aqui, tá? Se esses três aqui for verdade, então isso aqui é verdade. Vamos lá. Pro último aqui. F é derivável em AB? Poxa, ele está falando aqui que, apesar disso ser tudo verdadeiro, não existe um f' de c que dá igual a zero. E por quê? Poxa, se os outros dois aqui é verdadeiro, que a gente já demonstrou aqui, já viu, então a única coisa que sobrou é que o f não é derivável. Por quê? Bom, vamos observar aqui. Vamos derivar essa função. 1 menos... Opa, 1 menos não, desculpa. Então fica igual... tomba esse carinha aqui, né? Menos 2 terços. X de menos 1 terço. Menos 2, 3 raiz cúbica de x, certo? Esse aqui dá zero, é uma constante. Então nós temos aqui essa derivada. Olha só, a gente viu aqui, já dá para ver que existe um valor que f não é derivável. Por exemplo, se o f, a derivada de f for no ponto 0, dá menos 2, 3 raiz cúbica de 0, raiz cúbica de 0 é 0, 3 é 0 é 0, menos 2 por 0. Olha só, indeterminado, né? A gente não consegue determinar isso aqui. Por exemplo, se for 5, isso aqui vai ser falso, né? Que vai dar menos 2 igual a 0. No caso é inexistente, desculpa. Falei errado. O 0 igual a 0 é indeterminado. Então, veja só. Temos aqui um ponto em que a f não é derivável. Então, essa última condição aqui, ó, não foi satisfeita. Ela não foi. Certo? E provavelmente era nesse ponto aqui, né? Olha só. F' num ponto C tem que ser igual a 0. Então, menos 2, 3 raiz cúbica de C aqui, ó, tem que ser igual a 0. Quando que você quer 0? Nunca, né? Nunca é 0. Então, o nosso ponto que a gente está procurando era o x igual a 0. X igual a 0 é o valor máximo. Pois é nesse ponto aí que não existe derivada, tá? Então, isso aqui é o motivo do teorema de Rowley ainda ser válido.
Ele é válido porque essa função não satisfez o que o teorema de Rowley pede. Então nós temos isso daqui. Essa foi a questão bem interessante para a gente analisar aqui como que o teorema de Rowley age em funções que aparentemente ele seria válido, mas não é.